pessoal. Meu nome é Juliana, como apresentado. Bom, alguns de vocês estavam aqui ontem. Só para eu saber, levantem a mão, quem estava. Ah, tem bastante gente. Quem não estava ontem? Também tem bastante gente, está meio a meio. Mais ou menos. Ontem eu fiz uma apresentação sobre novas tecnologias e tendências, e hoje vai ser um outro tema, um tema mais técnico. Acredito que a maior parte de vocês sejam engenheiros que trabalhem com iluminação, certo? Eu sou arquiteta, para quem não me conhece, tá? Então, não façam perguntas muito difíceis. Eu sou arquiteta, mas fiz mestrado em engenharia elétrica e trabalho com iluminação há mais de 20 anos. Tá? Dou aula em cursos de pós-graduação na área de iluminação. Tenho uma empresa de consultoria chamada Expert. A Expert é especializada em iluminação técnica. Tá? Então, a gente promove treinamentos, a gente promove workshops, treinamentos em company, treinamentos abertos. Fazemos muitas consultorias para várias empresas da área de iluminação, projetos, e a gente está entrando na questão da automação, da internet das coisas, que é uma coisa que eu acredito que seja aí o futuro próximo que a gente vai viver ainda. Tá? Eu também coordeno revisões de norma, né? Até o Bugarelli, ele já foi, eu até queria cumprimentar ele, porque ele é um dos poucos que colaboram nas revisões, né? Quando a gente coloca para consulta pública, ele sempre tem algum comentário dele, eu não conheci ele pessoalmente. Mas a gente trabalha na questão das revisões normativas da BNT quanto às normas de aplicação, tá? De projeto. E, atualmente, também eu estou trabalhando junto ao Inmetro como especialista na avaliação da conformidade dos processos de certificação de lâmpadas LED e, agora, luminárias públicas, que está começando. Tá? Bom, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre o que deve ser analisado, o que deve ser, né, olhado com carinho quando a gente faz uma especificação de uma luminária de LED. Tá? Antes disso, eu vou contar um pouquinho uma pesquisa que eu fiz em 2015 com o mercado de profissionais de especificação de iluminação. Eu queria entender um pouquinho qual que era a visão desse profissional, acredito que é um pouco o mercado de vocês que fazem projeto, qual que era a visão desse profissional em relação aos produtos que a gente tinha no mercado. Tá? Mas vamos falar, então, de características, tá? E depois eu vou falar um pouquinho desse processo de certificação que está acontecendo, o que ele é, para que é, o que vem sendo analisado nesse tipo de produto. Tá? Então, começando com essa questão da apresentação, eu queria fazer esse link até para... era uma curiosidade minha, né? Vocês, como projetistas, quem é que faz projeto de iluminação? Levanta a mão, por favor. 1, 2... Quem não faz? Levanta a mão, por favor. Tem mais gente que faz do que não faz, né? Na opinião de vocês que fazem projetos de iluminação e especificam o produto, né? O que vocês acham dos produtos que estão disponíveis no mercado? Que informação que falta? O que é relevante para vocês? Né? E essa pesquisa ela foi bem direcionada para profissionais lighting designers. Tá? Então, realmente são as pessoas que realmente vivem de projeto de iluminação. Não necessariamente, aqui acredito que tenha muitos engenheiros eletricistas. Né? Mas essa pesquisa foi direcionada para aquele profissional que exclusivamente, né, tem o seu sustento com projetos luminotécnicos. Então, eu selecionei algumas perguntas só para mostrar para vocês. Né? Eu perguntei para eles quais eram os 3 fatores mais relevantes em uma luminária de LED na hora da sua especificação. O que você avalia? Né? A maior parte aqui, 71% desse público analisa o quê?
características fotométricas. Então, curva, distribuição luminosa, rendimento, controle de ofuscamento. Então, 70% desse público é importante ter a fotometria. Como é que o fabricante fornece a fotometria para quem faz projeto? Através de catálogos, né? Ou através de um arquivo fotométrico, que geralmente no Brasil aí se instituiu o arquivo padrão IS, né? Então, assim, os principais fabricantes de equipamentos de iluminação mais sérios, profissionais, eles disponibilizam esse arquivo para nós projetistas, porque com eles a gente consegue fazer um projeto e analisar o comportamento da luminária, né? O segundo aqui, com 58%, foi eficiência luminosa. Então, a relação lá, lumens-watt, tá? E o terceiro, aqui foi com 42%, a consistência de cor. Consistência de cor do produto LED. Tá? Qual a sua dificuldade para a especificação de um produto de LED atualmente? A maior parte fala que falta informação técnica em catálogo. É verdade ou é mentira? Verdade, né? Falta confiança nas informações que estão no catálogo. É verdade ou é mentira? Verdade ou mentira? Verdade. Falta conhecimento para explicar no produto. Quer dizer, se ele considera que falta conhecimento dele, 13% ainda falou que ainda falta conhecimento da parte dele. Tá? Mas, assim, você vê que existe uma grande desconfiança do especificador em relação ao produto. Porque mesmo o fabricante, ou o fabricante informa, né, mas não informa todos os dados, ou o fabricante informa e também o especificador não confia. Complicado. Como é que a gente vai contornar essa situação, né? Como você avalia a qualidade e desempenho de um produto LED? A maior parte aqui, 58%, solicita amostra. Vocês solicitam amostra? Tem gente balançando a cabeça. 54% solicita os ensaios de fotometria. Vocês solicitam ensaios de fotometria? Sim. 28% confia na especificação do fornecedor. Eu fiquei assustada, falei assim, nossa, só 28% confia na especificação do fornecedor. Isso aqui é de maneira geral, tá? Especificadores, o que acham do mercado de luminárias nacionais, né? Você analisa os dados fotométricos ao especificar uma luminária? 96% analisa. Quais parâmetros você especifica em um produto LED para tentar garantir a qualidade do projeto de iluminação? A maior parte, 96%, fala que especifica o IRC, o índice de reprodução de cor. Temperatura de cor, 75%. Vamos ver os principais aqui. Eficiência luminosa, 86%. Poucos especificam fator de potência, distorção harmônica, R9. O que é R9? Alguém sabe o que é R9? Uma pessoa levantou a mão aqui. Né? Então, assim, existe muito desconhecimento do mercado ainda em relação à tecnologia LED. Né? Então, assim, como que a gente... que características que seriam desejáveis de uma luminária na hora da especificação? A gente busca um elevado desempenho, então seja fotométrico, elétrico, mecânico, térmico, uma vida útil elevada, que seja fácil de instalar, que tenha baixa manutenção, elevada garantia, que tenha design, que tenha um bom custo-benefício, baixo consumo de energia, no caso de um retrofit, que seja de fácil retrofit, né? Então, todas essas aqui são características desejáveis de um produto. Agora, como é que a gente vai a fundo nisso? Como é que a gente avalia o desempenho? Tem uma série de requisitos.
Eu não vou entrar em todos eles, porque dá para ficar aqui o dia inteiro falando, tá? Então, vocês vão ter oportunidade, a gente vai sortear, né, um curso, se vocês ganharem, um de vocês vai ganhar, vai poder até escolher um curso que a gente fala de todos esses conceitos, tá? Eu vou elencar aqui alguns e depois eu vou entrar em alguns que eu acho que são novos, tá? Que eu acho que vale a pena gastar um tempo. Mas, características fotométricas, o que a gente avalia numa luminária? A curva de distribuição luminosa. Quando você pede o arquivo fotométrico para a Connex ou para qualquer outro fabricante, nada mais é do que analisar como a luz sai daquela luminária. Qual é o tipo de fotometria, né? Qual que é o fluxo luminoso? Né? Se eu tenho fluxo luminoso e eu tenho a potência que ele consome, eu tenho a eficiência luminosa, a relação lumens por watt. Então, eu consigo comparar um produto com outro. Muita gente compara eficiência luminosa basicamente do produto A com o produto B. Tem que tomar muito cuidado. Você só pode comparar eficiências luminosas se a distribuição luminosa for equivalente. Não adianta você comparar uma luminária que joga luz para cima com uma luminária que joga luz para baixo, né? Então, assim, a curva de distribuição luminosa, ela precisa ser equivalente para você estar aí, sim, analisando a eficiência luminosa, a relação lumens por watt. Você quer saber quanto de luz sai daquela luminária naquela direção pela potência que ela está consumindo, né? O GR, quem conhece o GR aqui? Levanta a mão. O GR, né? O que é o GR? Unified Glare Rating. Então, se vocês entrarem na norma de iluminação, né, a NBR ISO 8995, que substituiu a NBR 5413, uma das alterações foi a inserção desse indicador de controle de ofuscamento. A norma estabelece recomendações de controle de ofuscamento em função do tipo de atividade. Se você está fazendo projeto de uma indústria, se você está fazendo projeto de um escritório, né? Dependendo do tipo de atividade, você vai ter controles de ofuscamento recomendáveis aí a serem seguidos, tá? Fluxonal, como essa luz é distribuída para cima, para baixo, quantos por cento é para cima? Né? No caso, por exemplo, de luminárias públicas, isso daqui define lá se a luminária é cut-off, né? Ou não, semilimitada, limitada, é análise do fluxo zonal. Ângulo de abertura, qual grau que essa luminária abre, né? Então, aqui alguns parâmetros dentro da fotometria que a gente analisa, tá? Eu vou entrar um pouco a fundo nessa questão cromática, que eu perguntei para vocês. O que é R9? Né? Poucas pessoas conhecem o que é R9. Não sei se vocês conseguem perceber aqui essa foto. Isso aqui são vários pontos de LED. O que a gente observa aqui? Existe uma inconsistência na cor, né? Então, você vê, ó, tem LEDs mais amarelos, tem LEDs mais brancos. Teoricamente, todos eles deveriam ter aí a mesma aparência de cor. Por isso que um dos pontos que os light designers apontaram foi a questão da consistência de cor, que para eles, em muitas aplicações, a consistência de cor é muito importante. É diferente, né? Isso vai depender muito em função da aplicação. Uma aplicação industrial, a questão da consistência de cor é muito menos relevante do que num escritório, por exemplo. Então, depende muito de onde você vai usar essa luminária. Mas é um fator muito crítico para a iluminação de LED. Tá? Então, precisa ser tomado um cuidado especial aí. Tá? Então, o que a gente avalia na questão cromática? Temperatura de cor, índice de reprodução de cor, esse R9 que eu vou falar para vocês o que é. A variação de cromaticidade. Algumas luminárias, se vocês pegarem e avaliarem, apresenta uma variação de temperatura de cor ao longo em função do ângulo dos ângulos verticais. Se você olha embaixo, ela é mais
brancas, se você olha em cima, nos ângulos mais superiores, elas são mais quentes, né? Isso aí, infelizmente, é em função da característica do LED, tá? Alguns tipos de LED acaba tendo esse desvio. Então, assim, para uma aplicação industrial, não vejo problema. A luminária está lá em cima, né? Agora, para uma aplicação comercial, já fica um negócio estranho, né? Porque você vai ter luminárias com a mesma luminária com possibilidade de aparências de cor diferente em função do ângulo da luminária. Então, tudo isso precisa ser analisado, produto versus aplicação, tá? Entrando um pouquinho a fundo nessa questão cromática, falar um pouquinho de luz, né? A luz, na verdade, o que é? Uma radiação eletromagnética dentro de um espectro limitado aí, que é capaz de sensibilizar os nossos olhos, tá certo? Esse espectro está compreendido aí de 380 a 780 nanômetros. Cada comprimento de onda equivale aí a uma cor, né? Então, você vê aqui que eu tenho um espectro colorido. Se eu juntar todas essas cores aqui, o que eu vou ter? O branco, certo? Então, olha que bacana. Olha como que é o espectro de uma fonte de luz natural. O espectro de uma lâmpada incandescente. O espectro de uma lâmpada fluorescente. E o espectro de um LED. São totalmente diferentes. Concordam? Todas essas daqui vão dar, a resultante desses gráficos vai me dar cores brancas. Brancos mais quentes, como é o caso da lâmpada incandescente. Vocês sabem, né? A lâmpada incandescente você tem lá 2.700 kelvins, então 2.700 kelvins é mais quente. Ou mais fria, se eu tiver mais azul, né? Então, vai ser o balanço dessa quantidade de energia que eu tenho nesses espectros que vai me dar a característica cromática da fonte luminosa. Então, vai dar característica em relação à temperatura de cor, vai dar a relação característica em relação ao índice de reprodução de cor. Tá? Então, um objeto iluminado com esse tipo de fonte vai ser diferente dessa e dessa, porque o espectro é diferente. Tá bom? Então, a temperatura de cor vocês sabem, né? Então, é a aparência da tonalidade da cor. Quanto mais baixo for o número, né, em kelvins, então, por exemplo, aqui 2.700 é mais quente, mais amarelado. Quanto mais frio, maior é o valor. Tá? A norma lá de projeto, a 51, a NBR ISO 8995-1 estabelece que temperatura de cor quente é abaixo de 3.300, neutra entre 3.300 e 5.300 e fria acima de 5.300. Tá? Agora, como é que eu avalio essa temperatura de cor? Alguém já viu um diagrama como esse? Isso aqui é um diagrama de cromaticidade da CIE. Tá? A CIE é a Comissão Internacional de Iluminação. Aqui, basicamente, a gente está representando aqueles comprimentos de onda lá de 380, 780, né? Então, aqui na periferia. A área central seria a junção dessas cores, seriam cores mais insaturadas. Então, cores mais saturadas e cores insaturadas. O centro aqui fica o branco, tá? E aqui as outras cores. O que acontece quando a gente avalia a temperatura de cor de uma fonte luminosa? Tá? Não estou falando especificamente do LED. A gente coloca o produto dentro de uma esfera integradora, por exemplo, tá? E eu faço a medição da coordenada cromática dela. Essa coordenada cromática a gente joga aqui dentro desse diagrama. Então, é XY, tá? Então, X04, Y02, eu tenho aqui um branco meio rosa. Tá? A ideia é mais ou menos essa. O que acontece? O que é essa linha aqui, ó? Chamada curva de Planck. Tá? O que é? O que caracteriza a temperatura de cor? A temperatura de cor correlata seria
a correlação da aparência de cor de um corpo negro, um objeto metálico, aquecido a uma determinada temperatura. Então, se eu tiver lá um corpo metálico aquecido a 2000 kelvins, eu vou ter lá esse corpo vai ficar avermelhado. Se eu aqueço ele a 3000 kelvins, ele vai ficando mais alaranjado. Se eu aqueço ele a 5000 kelvins, ele vai ficando mais azulado. Então, quanto mais energia, mais branco, mais azulado ele vai ficando. E a representação disso é essa curva aqui, chamada de curva de Planck. Tá? E aí, o que acontece? Por que existe aquele problema de variação de temperatura de cor? Porque a classificação da luminária, ou do LED, ou sei lá o quê, da fonte luminosa, a gente chama de, essas linhas aqui, ó, que cortam essa curva, são chamadas de linhas isotérmicas, mesma temperatura. Então, por exemplo, se um LED é medido e a coordenada cromática dele cai aqui, e outro LED é medido e a coordenada cromática cai aqui, ambos são classificados 4000 kelvins. Só que o que caiu aqui, ele vai ter um tingimento mais rosa. E o que cair aqui vai ter um tingimento mais verde. Então, quando o LED foi introduzido e todo mundo começou a usar, existia muito esse problema de consistência de cor, porque não existia esse controle que a gente chama de binning, né? Basicamente, 4000 kelvins é toda essa área aqui, mas só que eu tenho uma área que é mesma temperatura de cor, rosa, verde, dentro do mesmo lote. E aí você coloca esses LEDs dentro de uma luminária, imagina a salada que fica. Tá? Então, com o tempo, as indústrias começaram a segmentar esses LEDs nos chamados binnings. Basicamente, para cada chip que é produzido, eles são testados, e não só em termos de cor, mas em termos de fluxo e tensão que ele suporta. Tá? E eles são separados em binnings, em cestinhos diferentes. E esses cestinhos são vendidos de forma classificada. Então, o fabricante, o ideal seria ele sempre comprar em um determinado binning, para garantir que exista uma consistência de cor ao longo da vida daquele produto. Ele comprou um lote com um binning. O próximo lote, o ideal é que ele compre com o mesmo binning, porque se ele comprar de um binning diferente, ele vai correr o risco de ter cores diferentes no mesmo produto. Se for para a mesma obra, corre o risco de você ter uma luminária de uma cor e a outra de outra cor, sendo a mesma classificação. Tá? Então, por isso que os light designers classificaram a consistência de cor como sendo um ponto preocupante em relação ao LED, por causa disso aqui. Tá? Hoje, a indústria do LED evoluiu, as indústrias de luminárias evoluíram, então, elas já sabem disso, e elas começam, então, a consumirem LEDs dentro de um binning. Né? O que acontece é o seguinte, a ANSI tem uma norma que estabelece a classificação desses binnings. Né? Então, assim, aqui, por exemplo, 4000 kelvins seria esses 4 binnings aqui. Isso aqui equivaleria ao que a gente chama de steps de Macadam. Tá? 4 carinhas desses. Né? Se eu pegar um carinha desse aqui, um quadrante, eu tenho 3 steps de Macadam. Então, assim, quanto menor for esses steps, mais consistente vai ser a cor do LED. Então, esse é um requisito interessante para vocês começarem a avaliar. Tá? E é lógico que isso vai depender muito da aplicação do produto, porque quanto menor for esse binning, obviamente, mais caro vai ser esse LED, tá certo? Então, para aplicações que não exigem uma classificação grande, ok. Agora, para aplicações onde é importante ter a consistência de cor, é interessante vocês avaliarem essa questão de como o fabricante especifica isso,
Então, ele pode variar aqui como 7 steps, ou 5, ou 3. Então, a questão da variação da cor, cada vez vai ser mais ou menos perceptível, tá? Em termos práticos, a ANSI lá define, né, em função da temperatura de cor, qual que seria a variação, né, em relação a aquela temperatura de cor, vai nominal, aceitável, tá? E isso é uma forma que a gente tem de medir e verificar se está dentro ou se está fora, tá? Como que a gente vê? A gente testa em laboratório, né? Então, qual que é a temperatura de cor desses produtos? O outro fator que todo mundo conhece, tenho certeza, é o índice de reprodução de cor, né? O que é o índice de reprodução de cor? É uma nota que a gente dá para cada fonte luminosa em relação a como ela reproduz as cores em relação à fidelidade original dela, né? É um valor aí de 0 a 100, né? Quanto menor o valor, pior a reprodução de cor, quanto maior, melhor. Então, vocês sabem que as fontes incandescentes, né, halógenas, têm RC de 100, lâmpadas de sódio têm RC de 20. Né? Então, aí são os dois extremos. Tá? Agora, eu não sei se todo mundo sabe que esse RC, na verdade, é uma nota ponderada em função de algumas cores. Não é analisado todo o espectro de cor. Tá? São analisadas 8 cores apenas. Que cores? Essas daqui, ó, que estão aqui misturadas nesse meio. Então, são cores pastéis, não saturadas. Tá? Então, essa nota que é dada do RC, ela é ponderada pela avaliação dessas 8 cores. E, por isso, ele é uma metodologia que há muitas décadas vem sendo questionado. Porque ele não trata fielmente a reprodução de cor real das cores. Porque a quantidade de amostras que ele avalia é muito limitada. Tá? Então, existem aí, há muito tempo vem se discutindo isso e, na verdade, ainda não se chegou a um denominador comum de um novo indicador para avaliar a reprodução de cor. Mas, o ano passado, a IESNA, que é a Illuminating Engineering Society, lançou uma publicação chamada TM30. Alguém de vocês já ouviu falar? Tem gente que já ouviu falar. Então, essa TM30, ela estabelece uma metodologia de avaliação da cor, né? E aí, assim, o que acontece? Nos Estados Unidos, América do Norte, Canadá, México, adota lá a IESNA como referência. O resto do mundo, não necessariamente. Na Europa, basicamente, existe a CIE, né, a comissão, onde os Estados Unidos fazem parte, mas existe uma grande discussão. Então, esse método americano não é universal para todas, né, não é aceito por todas, mas é uma nova forma de se avaliar a cor. Tá? Então, acho que é interessante que nós, que trabalhamos com iluminação, também saibamos que, além do IRC, existe essa outra nova metodologia e, quem sabe, comece a ser utilizada aí por nós para avaliar melhor as cores. Por que eu estou falando isso? Por que começou essa discussão toda? Porque apareceu uma fonte luminosa, o LED, ok? Que todo mundo usa e quer usar, que às vezes não tem uma boa nota de RC comparado com uma fonte convencional. E aí, como é que você justifica? Né? Como é que você justifica que a nota lá da luminária de LED é menor, tem um RC menor do que uma luminária convencional, uma lâmpada convencional? Então, há uns, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, se vocês fossem para uma feira de iluminação de fora, o que o fabricante do LED falava para você? Porque aqui no Brasil ainda nem falava assim R9, mas se você fosse para fora, ele falava assim, olha, esse meu LED aqui,
ele é IRC de 80, mas o R9 é de 30. Falei, nossa, mas o que será que é R9? Né? Aí o outro fala, bom, 30 deve ser um número bom, né? Para ele falar que é 30. Aí outro fala, não, meu R9 é 50. Opa, deve ser melhor ainda, né? Então, o R9, o 9 é uma cor. Eu não falei para vocês que tem 8 cores aqui? O 9 é uma cor, é um vermelho, tá? É uma cor dentro de um espectro vermelho que, nessa avaliação aqui, ele tem uma cor, sempre ele tem uma avaliação baixa. Né? Na verdade, ele avalia 8 cores, mas nas esferas, além dessas 8 cores, ele avalia esse R9, que é o vermelho, um amarelo, um verde folha, um azul, um tom de pele, algumas outras cores. E sempre esse vermelho tem a pior nota. Sempre. Não sei por quê, mas sempre tem a pior nota. Então, para ficar mais fácil, ele avalia o R9. Porque ele sabe que se o R9 for alto, o resultado é bom. É melhor. Né? Então, se falava muito, IRC de 70, o R9 de tanto, o RC de 80 e o R9 de tanto. No Brasil, quando entrou a publicação da portaria de lâmpada de LED, um dos requisitos para a certificação foi que a lâmpada de LED precisa ter IRC mínimo de 80 e R9 acima de 0. Por que será? A maior parte das lâmpadas de mercado tinha RC de quanto? 70 para baixo. 70. E esse R9 era sempre negativo. Então, uma forma de melhorar a qualidade cromática da cor da lâmpada foi estabelecer o mínimo de RC de 80 e R9 de 0. 0 ou mais, né? Maior que 0. Tá? Então, essa aqui é a historinha do R9. Isso aqui são as cores dos R's, tá? As notas da avaliação de cada R em forma de barra e em forma de gráfico. Quanto mais próximo aqui a periferia, quanto mais próxima a periferia, mais próximo de 1, tá? De 100. E aí, só para que vocês tenham uma base, né? Uma fonte natural, luz natural com 5.700 Kelvin, em um momento do dia, lâmpada incandescente. Como que é a avaliação dos R's? Tá? Lâmpada fluorescente com IRC de 80, com cor fria e cor quente. Olha que interessante o espectro. A lâmpada fria, eu tenho mais azul, né? E aqui é interessante, porque a lâmpada mais fria, ela tinha uma nota de R9 melhor do que a lâmpada mais quente. Então, não significa que quanto mais quente a lâmpada, maior o R9. Não é isso. Tá? Precisa ser analisado o espectro da fonte luminosa. O espectro de uma lâmpada metálica, tá? É diferente da lâmpada fluorescente, né? Mas o que a gente vê? Aqui tem a mesma temperatura de cor, porém IRCs diferentes. Tem a mesma classificação de 3.000 kelvins. Só que aqui, olha, eu tenho um IRC maior, uma reprodução de cor maior. Principalmente porque, no caso aqui, me melhorou esse vermelho. Tá? E aqui, dois exemplos de fontes luminosas com LED. Tá? Aqui eu tenho ambas com 3.000 kelvins. Tá? Porém, aqui eu tenho IRC de 80 e aqui IRC de 90. Olha só a diferença do R9. Eu vou ligar uma luminária para vocês verem isso na prática. Essa daqui é a primeira com RC de 80. Tá? Não devia ter falado, mas vê se vocês conseguem perceber a diferença entre essa
Yes. Deu para perceber? Essa. Yes. Principalmente no vermelho a gente consegue ver uma diferença mais nítida, né? Porque se você for ver... Opa, desculpa, deixa eu jogar aqui. Olha só, olha o vermelho, a nota do vermelho aqui e a nota do vermelho aqui. Tá? E a outra diferença dessa luminária é no branco. Aí o nosso modelo de branco vai mostrar aqui. Ó. Olha lá. Pimenta com RC de 80. E pimenta com RC de 90. Mas veja o branco. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença do branco. Esse aqui parece que ficou mais branco. Tá? Esse é o branco homo, esse aqui é o branco encardido. Obrigada, Pimenta. Por que ocorre essa diferença? As duas têm o mesmo temperatura de cor, tem 3.000 kelvins, ok? Só que essa luminária branca, ela tem aqui o espectro, começa no violeta. Tá? Então, vocês sabem que a luz do LED ela é gerada através da conversão do azul com o fósforo. Né? Então, se eu tirar o fósforo do LED, eu tenho o quê? A luz azul, um azul royal. Então, se eu não tivesse o fósforo, eu teria só um pico aqui. O fósforo transforma parte desse azul em outros comprimentos de onda. Certo? Esse é o LED normal que a gente tem de mercado. Esse LED aqui, além do azul, ele tem um componente violeta. E esse violeta faz com que o branco ressalte. Tá? É mais ou menos o conceito daquela luz negra. Quando a gente é iluminado, a gente está de branco com a luz negra, a camiseta branca fica destacada, fica meio até arroxeada, né? Então, esse espectro aqui, ele ressalta o branco. Tá? Então, para mostrar para vocês que o espectro da fonte luminosa impacta diretamente na cor da luz, na reprodução de cor da luz. E outra coisa, né? Você vê, o IRC está desvinculado da temperatura de cor. Né? A reprodução de cor e a temperatura de cor estão desvinculadas. O que interessa é o espectro. Tá? E aí, o que acontece? Como é que a gente mede isso? Ou em laboratório com esferas integradoras, e agora, recentemente, a gente consegue medir isso com equipamentos portáteis. Tá? Depois, no final da palestra, quem quiser ver, a gente mostra como é que funciona. Tá? Mas no equipamento portátil, a gente consegue medir o espectro. Então, todas essas medidas aqui que eu estou mostrando para vocês, eu fiz com esse equipamento portátil. Inclusive, essa TM30 que eu comentei com vocês baixam esses dados do equipamento no software e ele também calcula os indicadores da TM30. Tá? Então, deu uma clareada aí, como é complexo a avaliação, né? Ela pode ser complexa, se a gente quiser. Né? E eu falei só de cor. Agora, tem um mundo para avaliação de características mecânicas. Como é que a gente avalia características mecânicas? Através de diversos tipos de ensaio. Qual a classificação do IP, do índice de proteção dela? Né? Como é feito a fixação da luminária? Quais são as características do material? Qual a resistência contra impacto? Qual a resistência contra vibração? Qual a resistência contra vento? Então, se a luminária for aplicada em áreas críticas, né, como é o caso, muitas vezes, das luminárias da Connex, iluminação pública, por exemplo, todos esses requisitos aqui precisam ser avaliados. Né? Resistência ao vento, vibração. Né? Características elétricas, potência. Né? Eficiência luminosa, aí, que é a relação do fluxo dividido pela potência.
Tensão de trabalho, qual a variação de tensão que ela suporta, frequência de alimentação, fator de potência, qual é o fator de potência? Tem que ser sempre acima de 0,92 de preferência, distorção harmônica que ela gera, né? Qual que é a eficiência do driver? Esse driver é dimerizável ou não? Tem proteção contra surto? Gera flicker? Vai dar interferência eletromagnética? Quer dizer, é um mundo de coisa, né? Aqui, em relação à vida, a confiabilidade do produto, que é um ponto crítico também, né? Então, se instituiu aí a questão da L70, né? 50 mil horas. O que é isso, L70, 50 mil horas? Significa que a luminária vai ter uma depreciação de 30% do fluxo ao longo de 50 mil horas, né? Essa é a ideia. Como é que você avalia se isso ocorre ou não ocorre? Através da interpretação da LM80 versus a medição de temperatura em um ponto específico da luminária, no LED, e aí cada luminária vai ter lá o ponto a ser medido, e confrontado essa temperatura versus esses relatórios e feito uma extrapolação de valores para definir a vida. Tá? Mas é importante que vocês saibam que os LEDs têm comportamentos diferentes. Então, a vida de um produto, né, se vocês olharem até no catálogo da Conex, dependendo do produto, você vai ter vidas diferentes, porque o LED vai ser diferente, né? E é importante, como o Ricardo falou, que esse LED seja Lighting Class, porque tem LED no mercado que não é e tem esse comportamento aqui. Deprecia rápido, né? E existem LEDs que são Light Class, só que também, ó, um dura bem mais que outros. Tá? Então, é importante também saber, né, ter a confiança no fabricante para que ele esteja realmente usando um LED de qualidade. Tá? Aqui, falando da questão de como é avaliado, então, a projeção da vida, que é em função dessa LM80. A LM80, ela solicita, é um procedimento de teste onde são ensaiados 25 amostras de LED do chip, tá? Em 3 diferentes temperaturas, a 55, a 85 graus e a uma outra temperatura que o fabricante determina. Tá? E aí ele mede a cada 1000 horas por no mínimo 6.000 horas. Quanto mais ele medir, mais ele pode fazer a projeção. Por quê? Existe uma outra norma, um outro procedimento, que é a TM21, que fala que essa projeção se pode fazer essa projeção da vida com, no máximo, 6 vezes a quantidade de horas medidas. Então, se ele fez 6.000 horas de teste na LM80, eu poderia assumir uma vida de 36.000 horas, tá? Com aquele comportamento de fluxo, tá? Que é basicamente isso daqui. Então, isso aqui é medido, isso aqui é projetado. Tá? E aí, é lógico, em função da temperatura, eu tenho comportamentos diferentes. Se eu tenho uma temperatura maior, a vida vai ser menor, né? Só que tem que tomar cuidado que isso daí é uma análise do LED, né? E a luminária, ele é um complexo de coisas, né? É o LED, são as conexões elétricas, as mecânicas, os componentes ópticos, a parte térmica, né? As conexões. Então, teria que avaliar aqui quem que é o componente mais crítico, né? O próprio Ricardo falou, não é mais o LED o componente crítico. O componente crítico, geralmente, é o driver, né? Porque o LED já tem LEDs que duram muito mais que isso, né? 200.000 horas em função da temperatura, isso é em função da temperatura. Então, assim, precisa se fazer uma análise bastante complexa para se definir essa vida, tá? Em função, lógico, do chip que você está usando na luminária, mas em função também dos outros parâmetros,
tá? Dúvidas? Temos 5 minutos para falar sobre certificação. Que recado aqui vocês receberam o material, está bem extenso, porque assim, já que vocês vão receber o material, eu coloquei para vocês aí quais são as características que o Inmetro está colocando como requisitos mínimos de desempenho e segurança, tá? Então, fica aí o material para vocês de fácil entendimento. Mas, o recado que eu queria dar para vocês é o quê? Lâmpadas agora, para ser vendido, é compulsório ter... Desculpa, para ser vendido não. Para ser fabricado ou ser importado, é compulsório que esses produtos estejam certificados. Tá? E luminária pública, uma portaria nova, que foi lançada agora em fevereiro, e existe aí um prazo de 18 meses para que esse programa seja executado. Tá? Como é que vocês conseguem identificar se uma lâmpada foi certificada? Então, você vai na loja, você vai ver o produto na sua mão. Como é que você sabe se esse produto é certificado? Se ele tiver essa identificação, ele tem que ter esse selo. Ele vai ter que ter a potência declarada, fluxo luminoso, eficiência luminosa e um monte de outras marcações que esse regulamento pede. Mas ele tem que ter selo do Inmetro junto com o selo de uma OCP, de um organismo de conformidade de produto. Tá? Aqui são selos dos programas da Eletrobras e do Inmetro. Tá? E tomem cuidado, porque a gente fala produto certificado pelo Inmetro, certo? Tem que ter esse selo. E selo Procel? Tem lâmpadas que têm selo Procel, certo? Muitas pessoas olham essa etiqueta e falam, essa lâmpada tem o selo Procel. Porque vê isso aqui, está escrito selo Procel. Quer dizer, selo está escrito Procel. Então, a pessoa pressupõe, essa lâmpada é eficiente, ela tem o Procel. Mas não é isso, tá? Lâmpadas que têm selo Procel tem que ter isso aqui na embalagem. Tem que ter esse selo. Porque essa imagem aqui é do programa Procel. Não é o selo Procel, não é a etiqueta. A etiqueta é essa. E essa etiqueta indica os produtos mais eficientes no mercado. Isso daqui é compulsório. Isso daqui é voluntário. Então, nem todos os fabricantes submetem a Eletrobras pedindo o selo Procel. Tá? Então, não é compulsório. Mas uma vantagem de ter esse selo é principalmente em obras que têm licitação. Né? Então, o pessoal acaba colocando, principalmente projetos para eficiência energética, coloca como requisito lá que as lâmpadas tenham selo Procel. E para ter selo Procel, um dos requisitos é que a lâmpada seja certificada em Inmetro, isso é obrigatório, é lógico, mas os testes tenham sido feitos no Brasil. Foi uma forma de proteger também o mercado local, para que os testes fossem feitos aqui, localmente. Tá? Aqui são as datas. Então, hoje, os fabricantes e importadores não podem mais fabricar nem importar lâmpadas de LED sem certificação, nem vender. Tá? Hoje, até 17 de julho, a gente ainda vai encontrar nos distribuidores, nos grandes atacadistas, essas lâmpadas. Mas depois dessa data, não mais. Tá? E a partir de 17 de janeiro do ano que vem, só que realmente todas as lâmpadas não mais vão ser permitidas sem certificação. Então, 17 de janeiro de 2018 é a data limite para que as pequenas e microempresas possam terminar com seus estoques de lâmpadas sem certificado. Tá? Aqui são as portarias, para quem tiver interesse. Aqui os modelos de como é feito, acho que para vocês não interessa muito. Só brevemente, como funciona o processo de certificação. Existe uma figura de um organismo de certificação de produto, então uma OCP, que é responsável por avaliar o produto na fábrica,
Então, ele visita a fábrica, ele verifica questões de produção da fábrica. Se é um produto importado, ele tem que ir até a China para fazer a inspeção de fábrica e faz uma auditoria também de saque na unidade brasileira. Tá? Essa OCP coleta as amostras e encaminha para laboratórios acreditados. E dentro desses laboratórios é feita uma série de testes que tem aí na apresentação de vocês. Tá? Uma vez passado nos testes, o organismo, então, dá o registro não, ele dá o atestado de conformidade e com esse atestado é submetido ao sistema lá do Inmetro, o sistema orquestra, para conseguir o registro. Com esse registro, esse fabricante ou importador pode vender o produto ou importar o produto. E isso acontece inicialmente, mas existe um processo de manutenção. Tá? Então, o que acontece? Após um ano, essa OCP vai ao mercado e coleta amostras dessa lâmpada e manda novamente para o laboratório, que testa parcialmente alguns testes que a portaria define. Tá? E aí, se passar nos testes, ok, mantém a certificação. Se reprovar, teoricamente, ele perde o registro. Tá? E aí tem que ter lá as ações corretivas. Então, aqui são as regras, só para vocês terem uma ideia de quanto de teste é feito, tá? Então, esses aqui são os testes de segurança feitos nas lâmpadas, marcação, intercambiabilidade da base, proteção contra contato acidental, interferência eletromagnética, resistência de isolação e rigidez elétrica, resistência à torção, resistência a aquecimento, resistência à chama e ignição. Ensaios de desempenho, potência, fator de potência, fluxo luminoso, temperatura de cor, IRC, distribuição luminosa, eficiência e fluxo para equivalência das lâmpadas, ensaio térmico e de comutação, ensaio de verificação da qualidade do projeto eletrônico, dos capacitores, de desgaste acelerado para capacitores eletrolíticos e manutenção de fluxo, a definição da vida. Então, é uma série de testes que essa lâmpada passa. Esse teste aqui é o mais crítico, dura 3.000 horas no mínimo, para se definir a vida. Tá? Aqui os requisitos, tá? Não vou passar. Ó, aquilo que eu falei, RC acima de 80 e maior ou igual a 80 e o R9 maior que 0. Tá? Vida mínima. Lâmpadas decorativas, 15.000 horas, e os demais tipos de lâmpadas, 25.000. Então, aqui tem os critérios para definir as vidas. Tá? E o regulamento de luminárias. Né? Então, hoje, os fabricantes de luminárias públicas, obrigatoriamente, têm que começar o processo de certificação para que, daqui a 18 meses, os produtos tenham lá o registro do Inmetro. Passando esses 18 meses, quem não tiver registro, não fabrica, não importa. Essa é a ideia. Então, quem quiser mais detalhes, é essa portaria aqui, portaria 20. Isso é válido para todas as luminárias de LED, com LED, e para luminárias com lâmpadas de descarga até 600 watts, para vias públicas apenas, tá? Aqui são as datas, então, eles têm 18 meses, né? Fabricantes e importadores, para conseguir esse registro. Depois, eles têm mais 6 meses para comercializar o estoque, né? E 36 meses para que os distribuidores e comerciantes também terminem com o estoque de produtos sem certificação. Tá? Aqui são os critérios para definição de família. Então, para ser classificado na mesma família, ele tem que ter o mesmo tipo de LED, o mesmo IP, tem que ser produzido na mesma fábrica, na mesma unidade fabril e ter a mesma vida declarada. Ele pode ter potências diferentes e tal, mas isso aqui tem que ser igual. E aqui, os testes que vão ser exigidos para a certificação de luminárias públicas, né?
marcação, condição de operação e acondicionamento, corrente de alimentação e tensão, corrente de saída, interferência eletromagnética, corrente de fuga, proteção contra choque elétrico, resistência ao torque de parafusos, resistência à proteção contra surtos, fiação, tomada, grau de proteção, juntas de vedação, resistência de isolamento e rigidez elétrica, resistência à força de vento, resistência à vibração, proteção contra impactos mecânicos externos e resistência à radiação ultravioleta. Ufa! Acabou? Não. Ensaios de desempenho, potência, fator de potência, corrente de alimentação, tensão, classificação da distribuição luminosa, temperatura de cor, IRC, eficiência energética, controle da distribuição luminosa, manutenção do fluxo luminoso da luminária, qualificação do dispositivo de controle eletrônico, né, o driver. Então, assim, todos esses itens serão compulsoriamente testados agora. Aqui estão os requisitos, para quem quiser, né? Então, fator de potência maior que 92, potência do total não pode ser, tem que ser menor ou igual a 110% do valor declarado. Então, tem as regrinhas aí para cada um desses critérios. Esse teste aqui é bem interessante, de interferência eletromagnética. Ele foi colocado em lâmpada, ninguém nunca tinha testado isso. Interferência eletromagnética em lâmpadas de LED, tá? Foi colocado, e foi bom no final ter colocado esse teste, porque de início foi um dos testes que reprovou bastante produtos, os produtos não passavam, né? Então, aqui provavelmente vai acontecer também, pode acontecer de ter bastante reprova, né? Porque é uma questão crítica. O regulamento coloca como sendo necessário para a luminária de LED P66, tá? E no caso de haver compartimento do driver isolado, se o driver for IP65, ele pode ter um compartimento desse equipamento com IP44. Tá? As classificações, né? Então, basicamente, ele deixa aberto. Ele limitou apenas a questão de iluminação para ângulos superiores. Então, luminárias que jogam luz para cima não serão permitidas aí por esse regulamento, né? Então, só totalmente limitado e limitado. Aqui o critério de eficiência. Você vê que os valores nem são tão altos, né? Hoje, a maior parte das luminárias públicas tem mais que 100 lumens por watt, tá? Mas aqui foi um valor inicial que eles colocaram. Provavelmente, com o tempo, eles vão aumentar esses valores. O Procel vai vir com outro valor acima para realmente identificar aí quais são as luminárias que são mais eficientes, tá? E ele vai ter esse selinho aqui, tá? A luminária vai ter que estar com esse tipo de selo. Aqui a variação de temperatura de cor, aqui a questão da vida. Então, vai ter que ter, no mínimo, 50 mil horas com manutenção de 70% do fluxo luminoso. Tá? Isso vai ser testado. Então, tem duas metodologias para isso. O IRC mínimo vai ser 70. E aquela questão da manutenção. Também vai acontecer a manutenção da certificação. Então, no primeiro ano, vai fazer todos aqueles testes que eu falei para vocês. E depois, nos anos seguintes, vão ser feitos testes parciais, né? Então, é coletada a luminária no mercado e feito esses testes aqui parciais em cada ano. Tanto na parte de desempenho, quanto na parte de segurança. E para que tudo isso? Né? Qual que é a vantagem de você ter a questão da certificação de produto? É uma forma de você garantir uma condição mínima de qualidade, de segurança e de desempenho nos produtos, né? Na palestra anterior, a gente viu que não basta só a certificação do produto, né? É necessário ter a preocupação com quem instala, né? E quem faz a manutenção, mas aqui é um primeiro passo, né? Porque a gente tinha no mercado de lâmpada muito produto de qualidade totalmente duvidosa, né?
Então, a certificação é uma forma de você dar uma peneirada nesses produtos melhores e piores, né, para deixar aí produtos que tenham requisitos mínimos de segurança e desempenho. E a mesma coisa para a luminária pública, né? O que acontece na prática é que cada prefeitura tinha e tem a sua forma de avaliar a luminária, né? Exigem aí os requisitos, muitos desses testes, todos esses testes que foram colocados aqui são os testes da norma, né? Da 60598 de luminárias, depois a específica de luminárias públicas. Então, na verdade, os fabricantes eles já estão acostumados com esses ensaios, porém, agora, o que eles faziam para cada prefeitura, eles vão fazer uma única vez, e aí ele vai estar lá, ele vai estar com um produto certificado, né, que ele vai poder apresentar para diversos órgãos e falar que o produto passou, e tem uma certificadora por trás disso, que é responsável para que realmente aqueles dados estejam corretos. Não é uma declaração do fabricante. Hoje, o fabricante vai ao laboratório, faz o teste e encaminha para a prefeitura. Agora, não mais. Vai ter um organismo, uma certificadora, que vai ser responsável por todo esse trâmite de avaliação de relatório para garantir que aquele relatório seja daquela amostra que eles coletaram na fábrica. E se a fábrica é na China, ele vai na China. Tá? Essa vai ser a diferença. E aí garantir, então, equipamentos mais eficientes, que a manutenção e eficiência ao longo da vida do sistema, né? Redução da taxa de falhas. Então, assim, se espera que, com o programa, a qualidade dos produtos seja melhores. Né? Não. Para a certificação, lâmpadas de LED com driver incorporado à base, tá? E no caso aqui de luminárias para vias públicas. Sim. Lâmpada de bulbo, lâmpada direcional, tudo. Só sai em relação a lâmpadas coloridas. Lâmpadas RGB e lâmpadas coloridas não entram nessa certificação. Então, o teste mais longo que tem nesse de luminária é um teste de vida que pode durar 6.000 horas, se o fabricante não declarar o relatório da LM80 do LED. Se ele não declarar, ou se a luminária foi feita, por exemplo, com LED tipo COB, ele tem que passar por esse teste de 6.000 horas. Então, esse daí vai ser o limitante em termos de prazo de teste. Tá? Aí, agora, se ele tiver essa LM80, eu acho que o teste mais longo é um de ultravioleta, né? E acho que, se não me engano, são 2.000 horas. Tá? Isso em relação a teste, mas tem o tempo da contratar a certificadora fazer todo o processo de coleta de fábrica e tal. Tá? Para a lâmpada, no mínimo 5 meses. Para a luminária, eu acredito que vai ser mais rápido, porque praticamente você vai ter esse relatório de LM80, eu acredito. Queria agradecer aí a presença.